Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos no ano de 1978. O então campeão mundial Anatoly Karpov está sendo desafiado aqui pelo Viktor Korchnoi. Valendo, então, o Viktor Korchnoi foi o campeão do torneio de candidatos. Inclusive, é um torneio muito forte, onde o próprio Mequinho jogou, foi muito bem, mas não conseguiu aí a sua oportunidade de duelar. Ficou muito próximo disso, de duelar contra o Karpov no Mundial. Só uma correção, pessoal, eu falei que o Mequinho era o terceiro melhor do mundo, Spassky e Fischer. Na verdade, isso aconteceu um pouco depois, quando o Mequinho se tornou o terceiro melhor do mundo. Na frente dele estavam apenas Karpov e Korchnoi, que são os que estão jogando aqui no tabuleiro agora, tá? E o terceiro do mundo, então, era o Mequinho, o Henrique da Costa Mequinho, nosso brasileiro aí. E vamos dar uma olhada nessa partida então. O formato desse torneio aqui valendo Mundial, era o primeiro a alcançar 6 vitórias, seria o campeão mundial. E essa partida aqui é o round 32, é a rodada 32, 5 vitórias para cada um e 21 empates. Então você imagina, né, a tensão aqui no tabuleiro, né, realmente um match muito disputado, né, 5 vitórias para cada um. O próximo até a vitória vai ser o campeão mundial, né? Então, muito interessante. E algumas curiosidades aqui desse torneio. O Karpov contratou para a equipe dele um hipnotista, uma pessoa que faz hipnose. E isso incomodou muito a equipe do Korchnoi. E o Korchnoi, a equipe do Korchnoi contratou dois renegados, duas pessoas que estavam sob fiança de acusação de crime de assassinato. Nada a ver, né? E contrataram esses caras, 2 brutamontes lá, pra, enfim, talvez pra intimidar o Karpov. O Karpov contratou um hipnotista. O Korchnoi ia jogar de óculos escuros espelhados. E uma série de baixarias ali. Eles tinham um ficava acusando o outro, tinha que tirar raio-x da cadeira, e o outro podia estar. Teve numa das partidas, a equipe do Karpov veio trazer para ele um iogurte de mirtilo, e o Korchnoi, a equipe do Korchnoi, na mesma hora, durante a partida, né, mandou parar, chamou o árbitro, falou que aquilo poderia ser algum tipo de código, né, eles estavam passando lance pro Karpov, algum tipo de código que o copo de mirtilo representaria. Enfim, gente, pra vocês terem noção da comédia, né, hoje em dia dá pra falar assim, da comédia, que não foi isso daí, né. Então, com direito a hipnotista, renegados e todo tipo de acusação. Mas vamos lá, a gente tá aqui na rodada 32, vamos ver essa partida aqui. O Karpov abre aqui com E4, peão do rei, e temos D6, a defesa Pirc. Eu não acredito como que alguém joga a defesa Pirc e ainda tem o objetivo de vencer a partida, né? Eu não sou muito fã da defesa Pirc, mas tem jogadores realmente muito fortes, né? E se o Korchnoi jogou, porque ele sabe jogar a defesa Pirc, né? E eu tô falando isso porque eu realmente não é o tipo de defesa que eu gosto muito, não. Vamos ver como continua. D4, cavalo em F6, atacando o peão, cavalo C3, G6, cavalo em F3, bispo G7, bispo em E2, roque, e aqui C5, tentando então romper aí no centro. E agora o Karpov tem a oportunidade de ganhar espaço aqui com o lance D5 e começa a restringir aí as peças das negras, né? Cavalo em A6 foi jogado, e aqui um lance legal aqui do Karpov, ele precisa desenvolver, né, esse bispo aqui de casas escuras, e ele vai com o lance bispo em F4. Aqui, né, não seria muito bom para as pretas jogarem aqui um lance como E5, porque o peão pode capturar aqui en passant, né? E aí tá caindo aqui em D6 agora, né? Então, bispo F4 é um lance interessante aí, jogado pelo Karpov. A partida seguiu com cavalo C7, e agora possivelmente pensando numa expansão aqui com B5, B4, e o Karpov imediatamente frustra esse plano com o lance A4, e agora não dá mais para jogar B5. B6 foi jogado, torre E1 desenvolvendo simplesmente, bispo B7, e o lance interessante agora também, bispo C4, o Karpov vai desenvolvendo as suas peças e restringindo bastante o movimento das negras. Agora elas não podem jogar um lance como E6, por exemplo, também por conta do enfraquecimento aqui de D6. Por exemplo, D toma E6, cavalo toma E6, bispo toma, peão toma, e tá caindo em D6 de novo, né? Então bispo C4, mais um lance aí
começa a restringir, né, os movimentos do Korchnoi. Cavalo em H5 atacando aí o bispo. Bispo G5, e agora esse peão mais do que nunca tá cravado, né? Tá realmente impossibilitado de ser movimentado. E agora o cavalo então estava aqui no canto, sem nenhuma esperança de fazer nada, e volta então para F6. Dama D3 jogada aqui pelo Karpov. Veja como o Karpov vai seguindo o manual, né? Ele vai desenvolvendo suas peças, desenvolveu todas as peças menores, agora ele conectou aqui as torres, né? E agora falta só desenvolver a torre de A1. E depois de A6 é exatamente o que o Karpov faz. Torre de A em D1, né? Tá jogando aqui feijão com arroz, o simples e efetivo, né? Torre B8 foi jogado aqui, o Korchnoi vai preparando um plano aqui para uma expansão na ala da dama. E o Karpov tranquilamente joga um lance profilático aqui, o lance H3, né? Além, é claro, de estar tirando aqui possibilidades de manobra aqui do cavalo, né? Então, mas é um lance que também permitirá no futuro dar um respiro para o rei. H3 dá tempo, né? O centro está fechado, a posição está bem tranquila, o Karpov faz esse movimento. Cavalo D7 foi jogado, dama aqui em E3, e aqui o Karpov muito inteligente esse lance dele, dama em E3. Por quê, gente? Vamos olhar aqui as peças das negras? Vou perguntar para vocês, esse bispo aqui tá bom? Não muito, né? Esse cavalo aqui tá atuando bastante? Parece que não, né? Esse cavalo aqui tá fazendo bastante coisa? No momento não, mas quem sabe ele pode vir para E5 no futuro. Agora, me fala uma peça das negras que tá boa, né? Se tem uma peça das negras que tá boa, é o bispo aqui de G7, nessa bacana diagonal aqui, né? De A1 H8. Então o que o Karpov faz? Coloca a dama em E3 aqui para poder trocar a peça mais forte que as pretas têm. Bispo em A8 foi jogado, preparando uma expansão, então, abrindo aqui para a torre para poder jogar B5. E agora o Karpov, espertamente, faz o lance bispo H6, tentando trocar, então, a peça mais forte das negras, do Korchnoi. B5 foi jogado, e agora, rapidamente, o Karpov captura esse bispo de G7, bispo toma em G7, rei toma em G7. O bispo do Karpov está atacado, e ele volta tranquilamente para F1. Lição de casa, né? Foi feita, conseguiu eliminar ali a peça forte das negras, e agora é hora de se reagrupar aí. Bispo F1, cavalo F6, A toma em B5, A toma em B5, e agora esses peões aqui tão fortes, é melhor tirar o cavalo aqui da frente desses peões para que esses peões das colunas B e C também possam combater os peões das negras. Então cavalo em E2, e além do que esse cavalo aqui de E2 vai poder vir para G3 e ficar juntando mais peças aí na ala do rei para um possível ataque. A ideia é neutralizar a ala da dama e atacar na ala do rei. Vamos ver como continua. Bispo B7, liberando aqui a casa A8 para a torre. Cavalo aqui em G3, torre A8 e agora o lance C3. Esse lance C3, ele também, de certa forma, o Karpov está jogando dos dois lados do tabuleiro aqui. Esse lance aqui, além de impedir, né, dificultar aqui o lance B4, prepara para ele mesmo jogar aqui um lance como B4, né? A partida segue com torre A4, segurando a casa de B4. E agora bispo D3, tranquilamente. Quem sabe esse bispo pode passar para C2. A partida segue com dama em A8. E agora um lance muito bacana do Karpov. Ele já neutralizou aí, de certa forma, os ataques na ala da dama. E agora ele prepara aí o seu ataque na ala do rei com um lance muito bonito aqui, instrutivo, o lance E5. Esperou a hora certa para jogar isso. É claro que esse lance enfraquece aqui o peão de D5, mas o Karpov calculou tudo aí. Esse peão aqui tá atacando, né, o cavalo e o peão, então ele praticamente forçando aqui a captura. D toma em E5 foi jogado, dama toma em E5, e agora cavalo toma em D5, capturando então o peão de D5. No entanto, esse cavalo que estava aqui em C7, que estava defendendo aqui em B5, não está mais, né? Então bispo toma B5, e aí torre volta para A7. Em termos materiais, 5 peões aí para cada um, 2 cavalos para cada um, bispo para cada um, tá tudo igual, né? 2 torres e uma dama. A partida segue agora, mais um lance muito instrutivo aqui do Karpov, cavalo em H4. Esse lance aqui, além de preparar alguns possíveis ataques no futuro, ele também é muito bacana porque ele fica defendendo aqui em G2. Isso incomoda demais o Korchnoi, porque, né, essa estratégia aqui de a dama aqui estrategicamente colocada em A8 para dar suporte na longa diagonal para o bispo e dar suporte aqui para a torre, ela já perdeu metade do efeito dela, né? Porque G2 agora está protegida
por um cavalo aqui em H4, que não pode ser expulso tão facilmente, né? A dama não deixa. Então, muito legal esse lance cavalo H4, incomoda bastante. Bispo C8 foi jogado, de olho aqui na casa de F5, com medo de possíveis táticas. E aqui, gente, essa posição é muito legal, porque aqui dá para mostrar claramente o estilo do Karpov, né? Se fosse um Kasparov jogando essa posição, se fosse a Judith Polgar jogando essa posição, que são jogadores agressivos, boxeadores, eu acredito que jogariam aqui um lance do tipo C4, tá? Atacando aqui o cavalo, fazendo o cavalo voltar para C7 para cair aqui em E7, sacrificar aqui talvez até o bispo. Ó. Por exemplo, dama toma em E7, cavalo toma em B5 e aqui o Kasparov provavelmente ia para um lance aqui como dama em E5, sacrificando aqui o bispo então, colocando uma cravada no cavalo muito forte. E depois desse cavalo estar atacado, então cavalo D4, por exemplo, o Kasparov provavelmente ou a Judith Polgar continuariam aqui com cavalo H5 sacrificando a segunda peça, cheque, né? E agora esse cheque não dá para você recusar o cavalo porque tá dando cheque e tá atacando em F6, né? O cavalo de F6 não pode capturar porque estaria cravado. Jogaria aqui com o peão e depois aqui de dama G5, cheque, rei H8, dama toma em F6 recuperando uma das peças, cheque, torre G8 e torre D3. A gente teria muito provavelmente uma partida aqui bem do estilo do Kasparov e Judith Polgar. Mas eu quis mostrar isso para mostrar a diferença, né? Depois aqui de bispo C8 o Karpov ele não vai para linhas que não são tão claras, né? E que envolvem combinações aí brilhantes, ataques fantásticos. E ele vê a oportunidade de jogar safe, seguro, né? Safe and sound, são e salvo aí, ganhar um pouquinho de material aqui, ganhar um peão. Ele joga o lance aqui, ó, bispo E2. E agora ele prepara então para jogar o lance C4 e capturar o peão aqui de C5 que está caindo. A partida segue com bispo em E6 e agora C4 então atacando o cavalo e depois de cavalo B4, dama toma em C5. Seguramente, sem ir para linhas muito malucas, conseguiu já um peão e agora ele tem dois peões conectados aqui nas colunas B e C. A partida segue com dama B8 defendendo o cavalo de B4 que estava atacado e aqui bispo em F1 jogado pelo Karpov, dando mais atividade aí para as torres. A torre C8 foi jogada atacando aí a dama, dama G5, colocando então cravando aqui, né, esse peão, provavelmente ameaçando ataques com cavalo em F5. Rei H8 então tira saindo aí da cravada e agora o lance torre D2. Segurando aqui o peão de B2, tranquilamente pode preparar para dobrar as torres no futuro, também está defendendo em F2. Cavalo C6 foi jogado, dama H6, torre G8 e esse lance pretende dar espaço para a dama poder jogar aqui em F8. E a partida segue com cavalo em F3, dama em F8 e aqui o Karpov não quer trocar as damas. Afinal de contas, aqui entra um princípio importante, pessoal. Quem está com as peças mais restritas, como é o caso das negras, estão se defendendo aí de todo tipo de ataque, é o caso do Korchnoi, tem que tentar trocar peça, né? Já o Karpov, que está com mais espaço, está com mais ataques, está com mais material, prefere manter aí as peças no tabuleiro e ele joga com dama em E3, fazendo pressão aqui nessa torre que está defendida apenas pelo cavalo, né? E aí depois de rei G7, foi um lance curioso aqui do Korchnoi. Claro, ele quer segurar a casa H6 com o rei e liberar a dama, né? Para a dama não ficar escrava eternamente ali em F8. Dá para entender esse lance, mas aqui permitiu um ataque muito forte do Karpov. Primeiro começando com o cavalo G5, atacando aqui o bispo, e depois de bispo D7, o lance fortíssimo aqui B4, né? O cavalo não pode capturar o peão agora, senão tá caindo a torre, e a grande ameaça é o peão subir para B5, né? Caindo a torre na sequência. Então dama 8 já defendendo a torre, e agora B5, cavalo tá atacado, cavalo em A5, B6, e nessa posição o Korchnoi jogou torre B7 e abandonou a partida, gente. Por quê, né? Olha só que posição. Bom, o Karpov tá com material a mais, né? Tá com um peão a mais, mas a posição realmente é muito mais forte. Olha a harmonia aqui das peças do Karpov, né? Uma peça bem sólida aqui, um bispo, apesar de escondidinho, fazendo um papel importante de segurar aqui as casas claras, né? Os cavalos bem colocados, né? As torres aqui em harmonia, dominando as colunas, a dama também com um forte papel, e aqui as peças do Korchnoi meio atrapalhadas, né? A torre tirando casa do cavalo, a torre tirando casa da dama,
né? O rei aqui na frente da torre, né? Você vê como é que tá tudo atrapalhado aí. Mas por que que ele abandonou, né? Porque aqui o Karpov provavelmente jogaria o lance cavalo toma aqui em F7, provavelmente continuaria assim a partida, né? E aí se rei toma em F7, dama toma em E7, seria checkmate, né? Ah, Rafael, e se não tomar aqui em F7? Bom, aí já perdeu o segundo peão, né? E aí o rei tá exposto, seria questão de tempo, por exemplo, cavalo C6, vai. Vamos ver mais um pouco aqui, cavalo E5, a torre D8, protegendo aí o bispo, a dama G5, a cavalo toma em E5, torre toma em E5 e E6, por exemplo. Aqui o Karpov poderia ter uma continuação bonita, com cavalo em F5, dando cheque, abrindo mais aí a posição. E depois de peão toma, a torre com cheque, tá caindo o cavalo na sequência, com cheque mate forçado em alguns lances. Rei G8, por exemplo, dama toma em F6, e não tem como evitar o checkmate aqui em G7, né? Então a gente vê que seria a questão aí de mais alguns lances para o Karpov vencer a partida numa posição como essa. E, portanto, o Karpov venceu aqui esse match de 1978 contra o Victor Korchnoi, né? Num duelo aí bem extenso, foram 32 rodadas, né? O primeiro a fazer 6 vitórias seria o campeão. E aí o Karpov, então, com 6 vitórias, 5 derrotas e 21 empates, permaneceu como campeão mundial aí. Beleza, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente continua a nossa playlist aí com mais partidas do Karpov. Agora eu vou mostrar a partida outra contra o Korchnoi no rematch de 1981, tá bom? Então, 3 anos depois, o Korchnoi vai ter um rematch aí valendo o Mundial contra o Karpov. E eu vou mostrar mais uma partida aí desse Mundial antes da gente seguir pro Mundial, então, Karpov e Kasparov, o tão esperado duelo do Karpov e Kasparov. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!